Uma morte violenta, um crime contra a mulher, um feminicídio, uma mãe morta, um pai preso. E em meio a essa tragédia, uma criança em risco. Dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira, a polícia é chamada na rua Laor Pereira Carneiro, bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia. O vídeo feito por uma vizinha mostra o corpo de Ana Gabriela Gomes da Silva, de 18 anos, ainda em chamas no meio a um amontoado de madeiras. Foi o próprio padrasto do suspeito que ligou para a emergência denunciando que o enteado havia assassinado a ex-companheira. Ele contou tudo para a nossa equipe no dia do crime. A gente chegou aqui, né? Aí depois ele passou o filho dele para nós. Né? Falou assim que amava muito a minha esposa, né? E depois ele saiu. Às 4 e pouco da manhã eu acordei com um cheiro muito forte de fumaça. Aí isso aí não é hábito de eu fazer. Eu saí aqui pra fora, eu vi a fumaça, saí aqui pra fora, tranquei o portão, eu vi o corpo dali e chamei a polícia. A investigação conclusiva foi apresentada pela Polícia Civil. No inquérito, Marcelo, que foi preso em flagrante, responde por homicídio, com a qualificadora de feminicídio por ser um crime contra a mulher e ocultação de cadáver por ter colocado fogo no corpo da vítima. A polícia entendeu que Ana Gabriela foi surpreendida quando tentava pegar o filho pelo Marcelo com um golpe de enforcamento. Ela perdeu a consciência e foi golpeada 14 vezes. Posteriormente, ela teve o corpo queimado na rua, no bairro Shopping Park. Marcelo Ribeiro Martins, de 28 anos, foi preso no mesmo dia. Segundo a polícia militar, ele confessou. Disse ter feito uso de álcool e drogas para ter coragem de cometer o crime, o que indica que tudo foi planejado. Ele não chegou nem a sair muito distante ali do local do crime, cerca de 100 metros depois já conseguimos identificá-lo, né? Foi percebido que ele ainda tinha mancha de sangue dos pés dele, ele não resistiu à prisão. Assim que foi feita a abordagem, ele já confirmou ser o autor do crime, foi efetuada ali a prisão dele e ele nos relatou esse fato. A avó paterna, mãe de Marcelo, conversou com a nossa equipe. Ela disse que o filho já fez uso de drogas, mas agora era um trabalhador e estava limpo e não imaginava que teria coragem de cometer uma crueldade como essa. Lamentável tudo isso, meu filho nunca foi violento, sabe? Nunca foi. E eu dei conselho pra ele, se não deu certo, arruma outra pessoa, deixa ela arrumar outra pessoa. Eu não esperava uma coisa dessa, eu não estava aqui na hora, não sei bem o que aconteceu. Difícil porque assim, agora hoje eu tenho um filho no cemitério e o outro na cadeia. Uma semana depois do crime, eu conversei com a mãe da Ana Gabriela. Raquel me recebeu em casa. Ainda muito abalada, ela falou sobre a saudade da filha e da falta de notícias do neto. A Daniela era menina sonhadora, que tinha a vida inteira pela frente. Sonhava em ser mãe, ela conseguiu ser mãe, mas não conseguiu ver eu crescer. Não conseguiu acompanhar ele andar, não vai levar ele para a escola mais. O mínimo que eu tenho que fazer por ela é pegar meu neto e dar para ele a chance dele ter uma vida boa, sabe? Eu quero ele comigo. Eu acho que ele merece isso. Nossa equipe voltou ao local do crime, na casa onde moram os avós paternos da criança que estão com o menino. Queríamos entender por que a avó materna não tinha notícias do neto. A casa estava fechada. Encontramos apenas uma vizinha que, por segurança, prefere não se identificar. Felizmente, pais aqui não tá tendo, não. A última vez que ela falou comigo, né, mas me bloquear, ela disse que para mim dar uma olhada na casa dela, entrou dentro do carro, não falou com ninguém, bem rápido mesmo. Ela sabe que o sossego de todo mundo acabou. Ela não pode deixar essa situação. Ela tem que vir cuidar da casa dela. Porque a situação você tem que enfrentar. Não adianta, ela tem que reconhecer que está errado. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Tudo você tem que resolver. O amigo dele, que o auxiliou a colocar fogo na vítima, ele vai responder exclusivamente por ocultação de cadáver.
No caso específico, o autor principal ele vai responder tanto por feminicídio quanto por ocultação de cadáver. O que o bebê viu, presenciou? A Polícia Civil não consegue responder se essa criança estava acordada, se estava no local, se viu algum tipo de agressão e mais. A gente não sabe se essa criança já vinha acompanhando cenas de agressões que vinham acontecendo dentro de casa na relação da Ana Gabriela com o Marcelo. São perguntas que infelizmente ficaram sem respostas, mas o trauma evidente é grande para essa família e para essa criança. E quais os reflexos disso para esse menino? A psicóloga Anielen Rosa, que tem experiência no atendimento de crianças em situação de risco, conversou com a gente. Eu acredito que talvez o impacto maior seja saber dessa própria história, né? Por mais que ela tenha, e a gente acredita nessa potência do ser humano de superação, mas essa marca, né, dessa violência tão forte, não sabemos como isso vai ser contado para essa criança, que momento, de que jeito vai ser contado. Então, isso pode fazer toda a diferença em como ela vai entender a sua própria existência no mundo. A forma como ele vai olhar para essa história, e principalmente como contarem sobre essa história para ele, pode influenciar muito negativamente. A indicação que se espera, ele está realmente adulto, nem na adolescência é o melhor momento. Então, uma maturidade onde ele possa receber essa informação com pessoas afetuosas e de segurança ao seu redor e com um bom processo psicoterápico, com certeza. A criança segue com os avós paternos. A mãe da vítima continua sem notícias do neto. Não sabe onde ele está. Existe uma diferença entre a guarda de uma criança e a tutela de uma criança. Quem normalmente tem a guarda de uma criança, os pais. Nesse caso, a mãe morreu, foi assassinada. O pai é o principal suspeito, o autor que foi preso em flagrante. E por causa desse crime, depois de um julgamento comprovando tudo o que aconteceu, ele pode perder o direito familiar sobre essa criança. Com isso, os avós maternos e paternos vão ter que procurar na justiça conseguir a tutela dessa criança que é considerada órfã. Mas lembre-se, por enquanto, essa criança está em situação de risco. Não existe uma guarda, até porque o pai está preso. E os avós paternos não podem viajar com essa criança, se deslocar com essa criança, porque podem estar cometendo um crime de sequestro. A tipificação é um crime e é sequestro. Porque se você não tem poder sobre a criança, não é porque você é avó que você pode pegar uma criança e sumir com ela. Você tem o seu nome lá no registro como avó, mas você não tem guarda. A partir do momento que você pega uma criança e some com ela, é a mesma coisa de eu ter pego essa criança e sumido com ela. É sequestro de criança. E isso é muito sério. E pode gerar, sim, uma penalidade, uma responsabilização criminal. A especialista em direito de família, a advogada Marcela Moura, é clara. Para ela, toda essa situação seria evitada se o Conselho Tutelar tivesse sido chamado no dia do crime, para resguardar e dar segurança para esse bebê. A situação poderia ter sido evitada porque, com certeza, agora dificulta, né? Ao invés de a gente estar só falando de uma situação de regulamentação da guarda, nós estamos falando de encontrar uma criança que está em risco, tá? A gente pode considerar desaparecida. Há um desaparecimento se a família materna não tem notícias. Então, ela poderia ter sido evitada a partir de que momento? Se nós temos uma cena de um crime onde a mãe da criança está morta, a criança tem 1 ano e 3 meses, qual teria que ter sido a conduta? A conduta, naquele momento ali, é quem fez a primeira abordagem, a autoridade policial, deveria ter chamado o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, ele analisa a situação e dá aí um termo de posse provisória, de guarda provisória, provavelmente daria para a família materna, tendo conhecimento de toda a situação. E isso impediria, num primeiro momento, que essa família paterna evadisse com a criança.
Depois, essa família materna entraria com processo judicial para regulamentar judicialmente a questão da tutela da criança. Para a especialista em direito de família, em casos como esse, a criança deveria ficar com a família materna, sob a responsabilidade da família da vítima. O que é muito importante a gente falar é que se o pai for destituído do poder familiar, ele não tem direito de opinar na vida da criança e nem de conviver. Mas hoje o nosso ordenamento fala que ninguém pode pagar pelo que o outro faz. Né? Ninguém pode pagar pelo que o outro faz. Então, assim, eu acredito que essa família teria direito, sim, a uma convivência, mas com esse histórico desse pequeno sumiço, já geraria para a justiça uma precaução maior. Talvez, num primeiro momento, uma visita assistida por assistentes sociais, por psicólogos, até a criança ir se adaptando, a criança ficar maiorzinha, até a criança ter autonomia para falar por conta própria, e assim, posteriormente, essas visitas irem ampliando. Mas eu não acredito numa restrição total de convivência dessa família paterna, porque, de fato, não foi a mãe, a avó paterna no caso, e nem a família paterna quem cometeu o crime. Pelo menos a princípio é o que a gente tem de informação. Um tema delicado que comove a sociedade. Dúvidas e angústias de duas famílias que entram para as estatísticas da violência contra a mulher e sofrem as sequelas, muitas vezes irreversíveis, que elas deixam. E uma única esperança: de que o Estado vai resguardar o bem-estar dessa criança e conseguir amenizar o máximo possível os traumas sofridos na primeira infância.